Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar então mais uma aula, página 78, tá? A gente vai falar agora, eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente vai falar agora, a gente estava aqui, ó. Opa. Estávamos nessa aqui, né? Cada um na sua. Eu acho que é esse aqui, na verdade, porque eu não me lembro de ter esse negócio. Gente, então, página 75, tá? Eu anotei ali errado. Página 75, cada um na sua. As diferenças entre indivíduo e individualidade. A gente até falou um pouco sobre isso quando a gente ainda estava no presencial, mas agora é um capítulo só para isso, tá? Que é o capítulo 14. Pensa que o livro está acabando. Então, gente, eu gostaria que vocês repensassem isso aqui, ó. Dá uma respondida nisso aqui. O que significa individualidade? O que você acha que é individualidade? Individualidade é sinônimo de individualismo? É a mesma palavra ou palavras diferentes com o mesmo sentido? Ou não? É uma outra coisa. Você acha que os seres humanos são naturalmente egoístas? Ou por quê? Se sim ou não, por quê, né? E aí a gente tem aqui, podem escrever aí no chat o que para você significa individualidade. Eu quero ler aí com vocês, tá? No início aqui ele vai falar: imagine que alguém, um familiar, um amigo ou mesmo um desconhecido, chamasse você de egoísta. Já foi chamado de egoísta alguma vez? Não seria agradável, né? Ninguém quer ser chamado de egoísta, porque parece pejorativo, quase uma palavra, ou seja, uma palavra que a gente não quer muito, um adjetivo negativo, né? Você ser chamado de egoísta. Diante dessa palavra, certamente surge o questionamento: por que essa pessoa me considera egoísta? O que eu fiz para parecer que eu estou me importando mais comigo do que com os outros? Pensar se é ou não egoísta é o início de uma reflexão acerca de si mesmo, da sua individualidade e do seu relacionamento com outros indivíduos. Então, lembra quando a gente teve aquela quando a gente escreveu aquela cartinha, né, das características pessoais? A gente ainda vai voltar nela do ano que vem, não esqueci não. Primeira aula a gente pega essa carta. Assim que a gente pisar o pezinho lá no presencial, na aula de filosofia, vocês levam a carta, tá? Então eu quero que vocês pensem sobre isso, né? Algumas características, todas as suas características são positivas? Ou existem características que não podem não ser tão legais e você até quer arrumar? Todas você repara, ou algumas das pessoas precisam te falar. Recentemente, questionaram uma característica da minha personalidade que eu dou muita volta. Tipo, por exemplo, alguém fala assim: ah, vamos comprar um sorvete? E aí eu fico assim: ai, mas aí o sorvete é caro, aí, porque eu não quero comprar o sorvete, entendeu? Na hora eu não quero. Aí eu fico dando desculpa, dando volta, até a pessoa entender que na verdade eu não quero, porque na verdade eu fico dando volta. Isso é uma característica positiva, não necessariamente, cansa as pessoas tão próximo, né? Mas é uma característica minha. E quando você descobre uma característica negativa, você muda ou você continua com ela? O que você faz quando você descobre que nem tudo é perfeito, né? Nem tudo que a gente tem é 100% maravilhoso. Gente, quem que tá com o nome de Sandra? Só para eu saber. Ah, tá bom, beleza. Obrigada, Ana. Entendi. Às vezes eu só pergunto, porque não sei, né? Vai que outra pessoa. Então, aí a gente está falando exatamente sobre isso, né? Quais são as diferenças? Agora a gente já falou um pouquinho sobre. Gente, eu até queria pensar com vocês. Eu quero que vocês reflitam aí no cantinho de vocês. O que é egoísmo? Quando você fala para uma pessoa, você é egoísta, o que você. Você já falou isso para alguém? O que a pessoa fez para você considerar ela de egoísta? Não dividiu o house. Tinha bala e não dividiu. Às vezes a gente acha, né? E aí a gente vai falar aqui, né, um pouquinho. Preservar a individualidade. Se você não divide as coisas com os outros, isso é um fato, preservar a individualidade
torna necessariamente as pessoas egoístas? Cada um na sua. É uma maneira individualista de viver? Ser egoísta é manter a individualidade ou significa que a pessoa só pensa em si mesma? Gente, para responder essas perguntas, eu acho que até é fundamental a gente definir o que é individualidade e o que é individualismo, né? Quando a gente fala de individualidade, a gente já discutiu sobre isso. Lembra quando a gente discutiu na carta, né, que eu falei das características? Então, existem várias características que definem a sua individualidade. Por exemplo, o seu tamanho, o seu tipo de voz, o seu biotipo, se você é mais magrinho, se você é mais cheinho, né? Se você é negro, branco, moreno, amarelo, indígena, asiático, em várias categorias. Se o seu cabelo é crespo, é cacheado, é liso, é ondulado. Características físicas estão na parte da individualidade? Estão, com certeza. E as características individuais? Também, gente, porque são coisas que te tornam um indivíduo único. Pode ser gostos, preferências, coisas que você não gosta. Então, tudo isso faz parte, sim. Podem colocar aí no chat o que vocês acham que é egoísmo, tá? Eu acho que uma pessoa egoísta é aquela que não pensa nos outros. Foi o que vocês colocaram aí. E aí, isso é a ideia, né, da individualidade. Então, são características suas que nessa composição formam quem você é. Por exemplo, a Jamile é o Gabriel? Não. Mesmo, eu tenho um aluno de manhã, né? Eu tenho uma turma que o pessoal de manhã, no 8º ano, tem gêmeos. Gente, fisicamente, os dois são muito parecidos. Eu ainda não descobri, mas eu também fiquei pouco tempo, né, com eles no presencial, mas eu ainda não descobri fisicamente quais são as características. Eu tenho primas assim também. Tanto que eu chamo elas as minhas primas de B, porque a Brenda e a Beatriz. Elas já têm mais de 20 anos e eu ainda não sei característica física, qual é a diferença de uma para outra. Elas são idênticas, tá? E são gêmeas. Mas qualquer pessoa, não importa se a pessoa é hiper idêntica fisicamente, as características individuais de gostos não vão ser iguais. Então, por exemplo, meus alunos amanhã, eles sempre falam, professora, um usa Nike e o outro All Star. Um prefere a cor verde escuro, outro verde claro. Eles têm gostos diferentes, entendeu? As minhas primas também, elas têm gostos bem diferentes. Mas eu tenho muita dificuldade ainda de saber. Mas assim, eu também não convivo com elas diariamente, né? Tanto que elas moram muito longe de mim. Mas assim, tudo isso faz com que existem características que te tornam único. Essas são as características da sua individualidade, tá? E aí a gente está falando da individualidade. Então, são essas características que te tornam quem você é. Agora, individualismo traz a ideia um pouco de pensar mais em você mesmo, tá? Em você se sobressair. Por exemplo, digamos que vai ter uma competição. Eu vou fazer uma competição na escola, sei lá, de quem escreveu melhor redação sobre o período da Grécia, a Roma antiga, que a gente está estudando, né? Da Roma em história vai ganhar uma medalha. Aí é uma competição. Você vai ficar pensando nos outros, se eles vão bem ou mal? Você vai pensar em você, porque você quer se sobressair, certo? Mas aí vai essa necessidade de se observar, de estar mais próximo, né, dos seus desejos, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Na problematização, né? Você conhece alguma obra da Frida Kahlo? Gente, ela é uma artista bem famosa mexicana, tá? A artista mexicana que pintou principalmente autorretratos, ela pintava bastante ela mesma. Você irá conhecê-la melhor para que entenda sobre individualidade e individualismo. Quem não conhece muitas obras dela, dá um Google depois, né? Pesquisa aí depois sobre as obras da Frida Kahlo. É bem legal as obras dela, bem interessante, porque fala muito sobre ela. Mesmo as obras que não são características físicas, ela fala sobre os sentimentos dela nas obras, né? Frida teve uma vida marcada por tragédias. Temática central das suas obras. O acidente de ônibus que sofreu aos 18 anos, por exemplo, modificou a confecção motivou a confecção de a coluna partida. Ela fica, né, com problema na coluna. Nascida em Coyoacán, no México, inspirava-se na arte popular do seu país porque se reconhecia nele, ou seja, as características, né, que ela carregava de cultura, utilizando a mexicanidade, ou seja, das cores vivas, né, ela traz bastante isso, para expressar seus sentimentos.
Dizia que pintava a si mesma porque era o tema que melhor conhecia. Então, no caso, ela expressava sua arte totalmente voltada para ela, porque era ela que ela sabia e entendia melhor, né? Essa é a Frida, tá? Em função da sua saúde debilitada, desde os 6 anos, época em que foi vítima de uma poliomielite e teve a perna e pé prejudicados, né? A artista permaneceu muito tempo acamada. Sua mãe colocou um espelho sobre sua cama e talvez o fato de passar tanto tempo observando-se sozinha justifique a tendência autobiográfica de sua obra. Em seu caso, essa atitude não representa uma posição individualista. Ao se colocar no centro da sua produção artística, Frida não pretendia isolar-se, mas usar o isolamento imposto pela fragilidade de seu corpo para se comunicar por meio da arte. Ou seja, quando ela usa as características individualistas dela, né? Ou as características da individualidade dela, não é para ela se tornar melhor do que os outros ou se considerar melhor que os outros. É apenas era uma forma de se expressar para o mundo, uma forma de se comunicar com o mundo, né? O que ela expressou foi sua individualidade, manifestando sua singularidade, sua maneira única de ser e de viver. Você se percebe como um indivíduo no sentido de ser único? Você se vê como alguém único no mundo? Coloca sim ou não aí. E justifique, exemplifique, né, na sua situação. O que, que você considera que isso te diferencia de outras pessoas? Estou esperando um pouquinho, tá? 2. O que o torna diferente de outros seres como um indivíduo singular? O que que torna você, você e não outra pessoa? Já saiu umas coisas interessantes aí. Dá uma pensadinha. 3. Sua família, seus amigos e tudo à volta contribuem para que você seja o que você é. Ou seja, para que tenha uma individualidade. Nessa 3 aqui, a gente pode colocar, por exemplo, lembra quando a gente falou que o ser humano, né, o ser, ele é um ser histórico, social, geográfico, político, regional, é um ser que foi construído pela família, pela história sua e da sociedade que ela vive, pelos amigos. Então, tudo isso fazem características de ser quem você é. Então, a sua história vivida te tornou com características únicas, né? Então, a sua história pode ser um fato, os seus pensamentos podem ser um fato, suas características físicas podem ser um fato, mas não são os únicos. Na verdade, é tudo que torna você, você é o que te faz único. Porque não importa quem seja que está perto de você, não vive a mesma vida que você e não interpreta os fatos igual a você para chegar nas mesmas conclusões sempre, tá? Então, não importa se você e o seu melhor amigo nasceram juntos e viveram na mesma sala, na mesma escola, foram na mesma igreja, moravam do lado do outro a vida inteira junto. Ainda assim, se vocês viveram a mesma coisa, vocês interpretaram os fatos diferentes e isso tornaram vocês pessoas diferentes, tá? 4. Observe sua composição diante das situações da vida, seu comportamento e responda: suas características individuais estão relacionadas com os outros e com a realidade na qual você vive? Então, olha, observe suas posições diante de situações da vida. Aquilo que você interpreta. Por exemplo, se alguém brigou com você, né? Falou uma característica, falou mal, alguma coisa ruim sobre alguma característica física sua. Você interpreta esse xingamento igual a todo mundo? Não. Porque as experiências de vida, seu comportamento, as formas como você interpreta o mundo geram também uma interpretação diferente daquilo, certo? Hans Christian Andersen escreveu famosas histórias infantis, entre as quais está o conto do Patinho Feio. Leia uma adaptação dessa história para continuar pensando sobre a sua individualidade. Alguém quer ler a história?
Estão com preguiça? É? Vamos, gente! O patinho feio. Era uma vez uma linda patinha que chocou pacientemente seus ovinhos, dos quais nasceram lindos patinhos, exceto o último, que, por ser muito estranho, nem parecia um patinho. Dona Pata, ao vê-lo, exclamou espantada: Que patinho feio! Assim, passou a ser chamado Patinho Feio. Sem nada compreender, o estranho patinho tentava ficar. Peraí, que pessoa saiu aqui. Tentava ficar perto da mamãe pata, mas essa o rejeitava. Os outros patinhos, seus irmãos, também não gostavam dele. O pior era quando a dona Pata saía do ninho para nadar com seus filhotes. Toda orgulhosa, passava pelos caminhos até a lagoa, com todos os seus lindos patinhos enfileirados para que os outros animais pudessem vê-los. Mas, por onde ela passava, a risada era geral. Todos os animais do sítio se espantavam com o patinho grande e esquisito que vinha no fim da fila, como uma forma de caminhar tão estranha que nem parecia ser um filhote da pata. Que patinho tão grande e tão feio é esse, dona Pata? Diziam os outros animais, dando sonoras gargalhadas. Assim, a mamãe pata e os patinhos ficaram com um tanto de vergonha do patinho feio que decidiram resolver o problema. Por sua causa, todos zombam de nós. É melhor você ir embora, disseram em coro. Tristemente, ele foi se afastando até a outra margem do lago. Olhou seu reflexo na água e se achou realmente diferente dos outros lindos patinhos. Chorou a sua triste sorte de ser tão estranho. De repente, ouviu uns tiros e precisou fugir para longe dali. E assim seguiu sozinho, em busca de si mesmo e de alguém que o aceitasse como ele era. Certo dia, chegou a um lindo lago e logo começou a nadar. O lago parecia um espelho e ele, de repente, viu o reflexo de dois belos cisnes nadando ao seu lado. O patinho feio, acostumado a ser rejeitado, pensou que iriam enxotar. Muito assustado, tentou esconder a cabeça entre as asas, quando, ao se ver refletido na água, viu que uma daquelas belas aves era ele próprio. E qual não foi a surpresa quando outro cisne o chamou: Vem, vamos voar. O patinho feio, que ninguém imaginava saber voar, bateu as asas e voou. A sua alegria era enorme, mas foi ainda maior quando passou por cima do seu antigo sítio e os patinhos, seus irmãos, olharam para ele e exclamaram em coro: Que cisne lindo! Um conto de fadas, né? Muito bonito. Gosto bastante dele. Nesse conto, permite a reflexão sobre o significado da individualidade. O patinho feio tinha sua individualidade, sua forma própria de ser, que não foi respeitada pelos patinhos que o acharam estranho. Muito comum, né? Às vezes a gente tem uma característica diferente e as pessoas acham estranho, não querem a gente perto, né? É, pode ser algo físico, pode ser um pensamento, pode ser um jeito, né, que a gente tem de ser muito agitado, de ser muito quieto. Então a gente às vezes é considerado estranho por outras pessoas e pode ser rejeitado, né? Ele se sentiu rejeitado e não se reconhecia como patinho. Precisou então encontrar uma outra ave, o cisne, para se reconhecer, para saber quem ele era. Perceba, apesar de cada indivíduo, você, seu professor, o patinho feio, ter sua individualidade, isso não afasta as pessoas nem as coloca contra as outras. Ao contrário, coloca-as em relação com as outras. O patinho feio, mesmo sendo diferente dos outros patinhos, manteve-se como era e não quis mudar para ser aceito. Então ele nunca falou: "Ah, gente, eu vou arrancar as penas, eu vou tentar mudar". Nunca foi isso. Ele se sentiu rejeitado, mas ele se aproximou de outras pessoas ou outros seres, né, que lembravam que ele tinha sim um valor, né, dele.
O patinho feio, mesmo sendo diferente dos outros, tá? Ele foi em frente. Buscou se conhecer e encontrar quem o reconhecesse. O protagonista do conto nunca torna possível compreender que você se reconhece como é, na sua individualidade, por meio das relações que estabelece com os outros. Então, às vezes, se ninguém falasse para ele, ou se ele não visse alguém que parecia com ele, para falar, ah, ele é um patinho feio, né? Ou, na verdade, ele é um cisne, ele não é um patinho feio, diferente, desengonçado. Ele é um cisne, tá? E é isso, essa necessidade de a gente viver em meio, né, no meio social. A gente não falou que a gente é um ser social? A gente falou isso várias vezes. E é no meio social que a gente descobre as nossas qualidades, né? E quem nós somos de verdade. Às vezes a gente só entende quando a gente vê quem nós somos, quando a gente vê o outro. Ou se reconhecendo no outro, ah, eu sou esse aqui, eu não sou aquele lá que estava me rejeitando. Eu sou parecido com esse aqui, né? O patinho feio, mesmo ajeitado pelos patinhos, preservou sua maneira de ser e se reconheceu como um indivíduo de outro grupo. Quando você se percebe como um indivíduo, é importante preservar sua identidade. Ser quem você é, isso não significa que você deve ser uma pessoa individualista, egoísta, pensar só em você, né? Fechado em si mesmo. Ao contrário, quanto mais indivíduos você conhece e mais experiências você viver, mais rica será a sua individualidade. Mas você vai ver características positivas suas, né? Coisas boas suas. E coisas que você às vezes precisa mudar. Às vezes a gente tem, né, coisas que a gente precisa mudar. Nem sempre quem preserva a sua identidade pode ser considerado individualista. E nem sempre quem é individualista preserva a sua identidade ou respeita a individualidade dos outros, né? Veja a definição dessas duas palavras. Grifa bem essas duas palavras, tá, gente? Mas como que um pato nasceu cisne? Então, a história conta que, na verdade, o ovo rolou, né? E ela só chocou o filhote. Individualidade, então, vocês podem grifar aqui. É o que acontece ou caracteriza o indivíduo. Originalidade. Gente, coloca o nome no chat aí, por favor. Originalidade própria de uma pessoa, indivíduo isolado, conjunto das qualidades que caracterizam o indivíduo. Originalidade, personalidade. Então, ó, individualidade, né? São essas características individuais que nós temos. Agora, o individualismo é a tendência a pensar somente em si. Tendência a libertar-se de toda a solidariedade com o seu grupo, né? Social. A preservar excessivamente o valor e os direitos do indivíduo. Então, é pensar mais em si mesmo. E aí eu pergunto para vocês: existe diferença entre egoísmo e individualidade? Existe. Porque no caso da individualidade, você está frisando você, entendeu? O patinho feio, ele fez isso. Ele cuidou dele, ele pensou nele, na necessidade dele de ser aceito, né? De ser observado como um ser bonito também, e ser legal também. E agora, se ele se fechasse para o mundo, quando ele virou um cisne, ele virasse e falasse: olha, eu sou o ser melhor do mundo, todos vocês são feios comparado a mim, e isso seria egoísmo. Seria a ideia de que ele está superior a todos os outros. Ele não é só focado nele, mas ele acredita que ele está superior a todo mundo e ele só vai se importar mesmo com ele, tá? Agora que você pode estabelecer as diferenças, né, entre individualidade e individualismo, reflita sobre as questões do questionário, né? Vocês acreditam que devam ter feito esse questionário aqui? Você considera que indivíduo é necessariamente individualista? Sempre um indivíduo é individualista? Eu acredito que nem sempre. Isso não tem necessariamente uma resposta certa ou errada, mas existem pessoas que elas não pensam mais em si mesmas, né? Elas tendem a pensar mais no outro. Então aí vai dar muito da característica da pessoa, mas é sempre importante você pensar em você, sim, porque às vezes a gente se doa muito pelo outro, né? E pessoas que fazem mal pra gente. Então é melhor, às vezes, cuidar da gente. Em vez de eu mudar pelo outro, em vez de eu aceitar ser rebaixada pelo outro, eu vou pensar um pouco mais em mim e vou me colocar num ambiente que goste de mim, que tipo me valorize, né? E aí vocês podem ir pensando aqui nas outros conceitos, tá?
Investigação. Tô vendo no chat. Ok. Investigação. Cada indivíduo é parte de um todo, né? A gente faz parte de um coletivo, de uma sociedade, né? Portanto, ser egoísta, egocêntrico e individualista não pode ser algo natural para quem vive em grupo, pois significa não trabalhar, não compartilhar o viver com os outros. Você já observou que a maneira de viver na sociedade atual é baseada na competição? Em todos os lugares, na escola e até na família, há o estímulo da busca de ser melhor, né? Crescer-se, cresce-se com essa ideia de que se deve ser melhor que os outros se quiser ter sucesso na vida. Essa forma de pensar pode desenvolver o individualismo, né? Então é a ideia que você precisa ser melhor que os outros, senão você não vai conseguir nada. Tem muita gente que acredita nisso, né? E até muitas vezes passando por cima do outro para conseguir o que você quer. Adam Smith acreditava que o individualismo é natural à espécie humana e contribui para o crescimento da humanidade. Na medida em que o ser humano se volta para seus próprios interesses, para si mesmo, para ser vitorioso na vida, você concorda com Smith? Acha que é natural agir assim? Ó, ele está acreditando, ó, que a espécie humana, que é natural, né, a espécie humana, e que o individualismo que é natural e que contribui para o crescimento da humanidade, que é o pensar em você mesmo que vai desenvolver ali a humanidade, né? Aprenda um pouco sobre Adam Smith e sobre suas ideias para responder a essas questões. Adam Smith foi um importante economista e filósofo escocês que viveu o chamado século das luzes. A gente vai falar sobre isso um pouco em história no ano que vem, se não me engano. No século XVIII, é considerado o pai da economia moderna e o maior teórico do liberalismo econômico. Seu livro mais conhecido é A Riqueza das Nações, que investiga, né, investigação sobre sua natureza e suas causas. Neste livro, o autor quis demonstrar que a riqueza das nações resulta do trabalho do indivíduo. Então, é daí que vem a riqueza dos grandes países, né, das nações. Que motivos dos indivíduos? Que, movidos apenas pelo próprio interesse, provocam o crescimento econômico e a inovação tecnológica. Então, quando alguém trabalha, de acordo com ele, né? Quando alguém trabalha ou quando as coisas mudam, não é porque a pessoa está pensando em todo. Normalmente é porque ela está pensando nela mesma se beneficiar, tá bom? Interesses individuais, né? Foi a partir do seu pensamento que surgiu o liberalismo e a ideia atual de individualismo, o pensar cada um por si. De maneira geral, Smith acreditava que em uma sociedade de mercado, cada indivíduo deveria ser movido por seus interesses pessoais. Então ele entendia, já que a gente vive, né, numa sociedade capitalista, em que a sociedade considera, né, quem tem mais vale um pouco mais, então ele acreditava que a pessoa devia ter direito a apenas tentar desenvolver interesses pessoais, né? Ou seja, que cada indivíduo fizesse o melhor para si, diferente do que fosse bom para o outro, tá? Uma espécie de mão de obra invisível, né? Mão invisível, que proporcionaria a satisfação de todos. Já que tá, qual que é a ideia dele? Já que tá todo mundo pensando em si, todo mundo vai ser feliz, porque todo mundo está pensando nele mesmo. Nesse caso, não haveria necessidade de o Estado interferir nas relações individuais. Leia a seguir um trecho que Smith escreveu, né? O homem, entretanto, tem necessidade quase constantemente da ajuda de semelhantes, né? E é inútil esperar essa ajuda simplesmente da benevolência alheia, né? Ou seja, não dá para ficar esperando que o outro te ajude só porque ele é bonzinho. Ele teve maior probabilidade de obter o que quer se conseguir interessar a seu favor a autoestima dos outros. Mostra-lhes que é vantajoso para eles fazer-lhes ou dar-lhes aquilo de que tanto precisa. É isso que faz toda pessoa que propõe um negócio a outra. Dá-me aquilo que quero e você terá isso. Peraí que eu me perdi. E você terá isso aqui que você quer. Então,
Um só se beneficia quando tem a ajuda do outro que também quer alguma coisa. Então, eles trocam, né? Esse é o significado de qualquer oferta desse tipo. É mesmo dessa forma que obtemos uns dos outros a grande maioria dos serviços que necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm de seu próprio interesse. Dirigimos-nos não à sua humanidade, mas à sua autoestima, e nunca lhe falamos das suas próprias necessidades, mas das vantagens que obterão para eles. Ninguém, a não ser o antigo, a não ser o mendigo, sujeita-se a depender, sobretudo, da benevolência dos semelhantes. Ou seja, ele falava, né? Eu que querendo dizer que ficar esperando os outros vai conseguir nada, porque todo mundo só dá alguma coisa que recebe alguma coisa em troca, né? Mesmo o mendigo não depende inteiramente dessa benevolência. Com efeito, a caridade de pessoas com boa disposição lhe fornece tudo o que parece para a subsistência. Mas, embora esse princípio lhe assegure, em última análise, tudo o que é necessário, momentos em que precisar, a maior parte dos desejos ocasionais do mendigo são atendidos da mesma forma que de outra pessoa, através da negociação, que permuta ou da compra, né? Com o dinheiro que alguém lhe dá, ele compra alimento. A roupa velha que um outro dá, ele a troca por outras roupas velhas que servem melhor, por moradia, por alimento ou dinheiro, com o qual podem comprar alimento, roupas ou moradia conforme tiver necessidade. Então ele acreditava que sempre vai fazer parte uma barganha, né? A pessoa só vai querer te ajudar ou dar algo em troca quando ela também receber, né? E aí aqui tem algumas investigações que é bom para vocês conhecerem um pouco mais, até para a gente discutir política depois. O Adam Smith é muito interessante, viu, gente? Não é esse ano que a gente vai discutir sobre liberalismo, socialismo, capitalismo, essas coisas, mas uma hora a gente vai chegar lá. Então é bom vocês já começarem a investigar, ler um pouco, e Adam Smith é um dos pais do liberalismo, né? Que é uma ideia do livre mercado, tá? Tem a ver com economia, tá? E política. Mas aí no 7º, 8º ano a gente entra nisso. Que já tá aí, né? Nós estamos dia 12 de novembro. Você já teve a sensação de ser o centro do universo e de que tudo gira em torno de você? Já se comportou como se os outros, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, pudessem ser manipulados por você, estando ao seu dispor? No dia a dia, não se pensa muito sobre as formas de ser e de agir. Assim, não se tem consciência de estar colocando, colocando os interesses pessoais acima de tudo, acima dos interesses sociais ou ambientais, pensando apenas em si. Tudo se torna uma competição e é possível que surja a desigualdade. Por isso, é necessário combater o individualismo, que afasta os seres humanos uns dos outros e busca conviver em prol dos interesses coletivos. Então, ele está falando aqui que, às vezes, a gente vai por um extremo, né? A individualidade, o individualismo, ele não é ruim, mas tem que tomar cuidado, porque tem uma hora que você está pensando só em você, aí desconsidera o planeta, você começa a sujar, desconsidera que as próximas gerações também precisam, então você começa a consumir loucamente. Lembra que a gente está falando em geografia dos recursos naturais? Se a gente consome loucamente só porque a gente quer, né, se sentir confortável, pensando apenas em nós mesmos, já que a gente é o centro, né, de nós mesmos, uma hora não vai ter para ninguém, nem para a gente, nem para o outro, né? Então precisa repensar um pouco sobre isso, tá? Entretanto, deixar de ser egocêntrico não significa negar-se como indivíduo, perder a individualidade. É muito importante saber quem você é e se reconhecer como indivíduo, valorizar suas potencialidades, então as suas capacidades, né? E respeitar seus limites para viver em sociedade. O autoconhecimento, o amor próprio e o autorrespeito são diferentes do egoísmo, né? Se valorizar é cuidar, é proteger de você, né? As pessoas nascem em sociedade e são educadas para respeitar regras sociais, né? A gente é ensinado isso desde pequenininho. É preciso que a escola é um dos primeiros ambientes que vocês têm, assim, que é realmente você não pode ter o que você quiser, né? A gente precisa direcionar que uma hora você vai no banheiro, outra hora o colega vai no banheiro, e assim vai, né? Então tem horas ali, tem limites e regras, né? É preciso que
Desenvolvam sua capacidade de relacionamento com o outro no difícil aprendizado de assumir gradativamente a responsabilidade por si mesmos, pelo reconhecimento da sua individualidade, de suas características, pela sua forma de ser e de viver, por suas escolhas. É em si mesmo que se descobre a importância do outro. Quando a gente entende a nossa importância, né, a gente depois começa a pensar. Para mim é muito importante minha família, então minha família é importante, também vou cuidar dela, né? Os meus amigos também. Bem como de sua influência no crescimento como indivíduo, né? Tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento pessoal e de crescimento, de melhora, né? A esse respeito, vários artistas se manifestam, entre eles a banda O Traje a Rigor, idealizada por Roger Rocha no início dos anos 80, né, em São Paulo, a qual representou um grande marco do cenário do rock nacional, com letras marcadas por uma crítica debochada. Em 85, a banda ficou nacionalmente conhecida pelo álbum Nós Vamos Invadir Sua Praia. A música Eu Me Amo ajudará a refletir sobre a diferença entre a individualidade e individualismo. Gente, 1 minuto para acabar a aula, eu quero que vocês escutem essa música, tá? Enquanto parem, escutem a música, pensa na letra, aí vocês vão respondendo. Tudo bem? Gente, a aula acabou. Muito obrigada. Até semana que vem, até segunda, né? A gente tem aula. Fiquem com Deus. Bye, bye.